Tá ouvindo, certinho, né? Pessoal, já começar aqui, desculpas pelo transtorno, foi bem complicadinho aí o Zoom, eu tive problemas, não estava conseguindo conectar o áudio. Mas enfim, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo de julgamento, tá? Medo de julgamento é uma coisa que trava muita gente, foi um dos meus piores coisas, assim, uma das piores coisas que me travou. Tinha muitos problemas, né? Eu não treinava direito, parte técnica, parte física, mas sem sombra de dúvida, quando eu entendi que eu tinha medo de julgamento e eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, minha performance, ela aumentou muito. Eu consegui sair dessa prisão, né, desse peso, desse poder de julgamento. Mas esse medo de julgamento, você acaba aprisionado pela pessoa dos outros, pela opinião dos outros. Porque, cara, a pessoa vai te dar uma opinião que você é bom, outra pessoa vai te dizer que você é ruim, uma pessoa vai achar que você vai chegar lá, outra. Então, depender disso, não ter confiança em si próprio e ficar dependendo disso, é uma coisa que vai fazer com que você não consiga chegar no nível, não consiga se destacar, e sua performance vai virar uma montanha-russa, né? Eu costumo falar quando você não trabalha essa parte mental, é que vai virar uma montanha-russa. Você vai ficar, né, sobe e desce muito grande. E, cara, isso é péssimo, é uma péssima. Eu passei por muitas situações, e hoje eu espero ajudar vocês, né, ajudar um pouquinho vocês sobre isso. Então, aqui agora eu vou mostrar um pouquinho de slide, tá? E, bom, é basicamente isso. Como superar o medo de julgamento? Né? Como se livrar dessa prisão? E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, né, de onde começou esse medo de julgamento? Tá? Muita gente acha que o medo de julgamento é uma coisa que ela vem, né, sei lá, das épocas de agora, né, a rede social, muita gente comentando. Mas a verdade, galera, é que o medo de julgamento é uma coisa que ela é muito antiga. O medo de julgamento ele vem na pré-história, né, naquela época que tinha muitos predadores, tinha muito risco ao ser. E, querendo ou não, né, a gente era nômade, a gente não estava apenas no lugar, a gente vivia viajando. E o que acontecia era que a gente precisava viver em grupos. Né? O ser humano precisava viver em grupos. E, como eu disse, né, vários predadores, vários perigos. E um exemplo que eu quero dar aqui para vocês é o seguinte, tá? Vamos supor que aqui a gente apareça um predador. Um tigre de sabre, por exemplo. Se esse tigre de sabre aparecer e tiver um humano, a chance dele é alta. Mas se tiver um grupo de humanos, a chance dele se defender é maior. Então, por isso que nessa época, que está escrito aí no slide, viver em grupo é essencial. Se você estava sozinho, provavelmente você era um atestado de morte. Provavelmente você ia morrer e não ia conseguir prospectar a sua espécie, né? Continuar a existir. E a questão central, né? Por que eu estou falando isso, dessa questão de você viver em grupo? Porque, querendo ou não, a gente começava a nossa vida com aquele pequeno grupo de pessoas. E também, no final, né, a gente continuava com essas mesmas pessoas. Era um longo de uma vida inteira, que não era muito tempo, diga-se de passagem, naquela época, né, perspectiva de vida de um mundo. Eram aquelas mesmas pessoas. Então, por isso, que era essencial você se dar bem com os outros. E aí vem muito aquela parada de você conseguir agradar as pessoas. Tá? Você, querendo ou não, você tinha que engolir algumas opiniões. Você tinha que, entre aspas, ter aquele jogo de cintura. Porque isso não era sobre você, sabe, querer até ter a aprovação das pessoas. Isso era sobre sua sobrevivência. Então, como é que eu vou viver sozinho, com um bocado de bicho querendo me comer, e não vou ficar em grupo, sabe? Então, eu tenho que lidar bem com essas pessoas. Lidar bem era essencial para você conseguir sobreviver. Era uma questão de sobrevivência. E o grande problema disso é o seguinte: a gente evoluiu, tá? O ser humano, ele evoluiu. Hoje é tudo muito mais seguro. Hoje a gente vive em grupos, hoje a gente é considerado sedentário, né? A gente vive viajando de um lugar para o outro em diferentes épocas. Só que o nosso problema é que é o seguinte: a nossa mente, né, ela ainda não evoluiu nessa forma. A gente ainda tem aquela necessidade de ser aprovado pelos outros. A gente ainda tem aquela necessidade de estar naquele grupo e ter aquela aprovação. De você se sentir incluído, de você sentir que as pessoas realmente gostam de você, que te acham mais. E isso é um problema muito grande. Tá? Você acaba, mesmo que você não queira, mesmo que os tempos tenham mudado, acaba que você ainda tem essa necessidade, né? Inconscientemente, mesmo que você não queira, eu não quero pensar dessa forma, você acaba tendo. Tá? Então, é essencial a gente entender isso, que isso não é uma coisa de hoje. Tá? Isso é uma coisa que vem de muito tempo atrás. Agora, é óbvio, existem pessoas que elas têm mais tendência a ter medo de julgamento do que outras. E é óbvio também que isso não é baseado apenas nos seus antepassados, tá? Isso está muito relacionado também às suas crenças, às suas experiências. Às vezes, pessoas que, quando eram mais novas, elas foram patrocinadas negativamente, né? Ou seja, passaram por alguma situação de dor relacionada à aprovação. Quando cresce, né, tem um problema relacionado a isso. Né? Por exemplo, a pessoa ela é uma criança
e ela tá ali no grupo de amiguinhos e ela acaba não sendo aprovada, ela acaba sendo rejeitada por aquele. Querendo ou não, quando você cresce inconscientemente, você tem aquela necessidade maior de aprovação dos outros, tá? E isso é um grandíssimo problema no futebol, tá? Para exemplificar isso, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo, tá? O meu maior problema, sem sombra de dúvida, eu tinha vários, tá? Eu era ruim fisicamente, eu era ruim tecnicamente, eu era ruim taticamente, mas sobretudo mentalmente, tá? Um dos meus grandes problemas mentalmente era vários, né? Falta de foco, algo desse tipo, mas era principalmente o medo de julgamento. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar de mim e, sobretudo, eu tinha a necessidade de que as pessoas precisavam me achar bom, sabe? Eu não tinha aquela confiança em mim mesmo para dizer assim, não, eu sou bom, ponto. Eu precisava que alguém chegasse e falasse para mim, pô, mano, você jogou bem, pô, mano, você é bom, pô, mano, você tem capacidade de chegar lá e se tornar um profissional, tá? Só que, e nisso, né, por conta dessa falta de preparação em diversos aspectos do futebol, sobretudo mental, né, eu acabei entrando numa mesma escolinha, né, e pô, tem vários exemplos, né, várias coisas aconteceram sobre isso, mas eu acabei entrando nessa escolinha e, cara, eu era muito suave. As pessoas faziam muito, porque, querendo ou não, faz parte do futebol, tá? Quando a gente tem lá o futebol, né, a gente tá no clube, principalmente, então até mesmo na escolinha, sempre tem aquele grupo da galera que joga melhor, que, querendo ou não, são titulares, aqueles caras que se destacam mais, e tem aquela galera que não joga tão bem, que tá se desenvolvendo. E eu, pode imaginar, eu fazia parte da galera que tá se desenvolvendo, que não tinha tanto controle de bola, que não tinha um físico muito bom, que não tinha um desenvolvimento tático, mental muito bom, e isso acabava, né, com que eu tivesse um desempenho abaixo, né? Isso era bem óbvio, isso era bem de se acontecer. E o que acontece é o seguinte, eu tinha sempre uma mania muito grande de perguntar, por exemplo, ao professor, quando eu estava no treino, o que ele tinha achado, se ele tinha jogado bem. Além do mais, também, os garotos, né, que estavam lá, né, muitos garotos jogavam muito bem, já tinham passado em base, e querendo ou não, a galera, pô, ela acha conta, o que você tá fazendo aqui, você joga mal, desiste. Também, às vezes, tinha um rachão, assim, né, tinha um final de semana, assim, disputando um rachão. Eu era, tipo, um dos últimos a ser escolhido. E eu, sinceramente, eu cansei mesmo de voltar pra casa, né, chorando muito. Porque eu dependia muito daquilo, mesmo que conscientemente eu não tinha consciência disso. E eu queria, mano, ser aprovado, eu gostaria muito de ser aprovado. Isso era uma coisa que me limitava, né? Eu já não tinha esse desenvolvimento. E eu ainda ficava procurando, né, essa aprovação dos outros, eu não conseguia jogar bem. Eu chegava dentro de campo, no treino mesmo, não era peneira, não era jogo importante, e eu travava totalmente, eu não conseguia desempenhar bem, porque eu ficava sempre na minha cabeça, sempre batendo na minha cabeça, pô, o que os outros não acham de você? Você tá jogando bem, você tá acertando? E esse diálogo interno me destruía, cara. Eu não conseguia desempenhar bem, eu ficava muito pressionado, com muito medo de errar, consequentemente, para não, entre aspas, decepcionar os outros. E aí, mano, quando você fica com mais medo de errar, é que você erra mesmo, tá? Então, eu errava passe besta, eu errava domínio, a bola, cansei várias vezes, eu ia dominar a bola, passar um pouco de meu pé. Então, assim, isso era uma coisa, né, que, querendo ou não, era uma coisa que precisava melhorar muito, tá? Eu tinha, como eu disse, eu tinha diversos problemas, né, em diversos aspectos, mas o julgamento, tá? O julgamento era uma coisa que me frustrava muito, né? Esse medo de julgamento que eu tinha. E, cara, eu tava preso a isso, né? Eu tava preso nesse cárcere, né? E aqui, essa foto, se não me engano, é em 2021, tá aqui. Antes, perdão, 2019, que tá aqui de fundo. E, cara, era isso, sabe? Eu treinava, eu me esforçava, não treinava direito, não tinha muito desenvolvimento técnico, físico. Mas, querendo ou não, eu poderia ter jogado melhor. Eu poderia ter aproveitado mais algumas oportunidades, tá? Mas acabou que esse medo de julgamento, ele sempre me frustrou. E complicado não, perdão. Um ponto de virada na minha vida foi quando eu comecei a refletir sobre isso. Comecei a parar e observar, pô, mano, por que eu não consigo desempenhar bem? O que tá acontecendo comigo para simplesmente eu travar dentro de campo? E aí eu comecei a refletir que eu tinha muito medo de errar e que esse medo do erro estava muito relacionado a esse medo de julgamento. E a partir do momento que eu comecei a entender isso e comecei a trabalhar nisso, né, logo em seguida eu me lembro que fui fazer uma peneira, cara, foi uma das melhores peneiras que eu já fiz. Sem sombra de dúvida, eu consegui desempenhar muito bem. Por quê? Porque eu estava liberto disso. Eu não queria saber o que o treinador que estava avaliando estava achando, o que os companheiros de equipe, né, lá, que estavam fazendo a peneira, né, estavam achando. E eu simplesmente joguei como eu sabia, como eu poderia. E acabou, cara, que não que isso importava muito, né, depois, né, que eu comecei a entender mais sobre isso, mas acabou que a galera me elogiou muito. Pô, mano, você jogou muito bem. Eu acabei não passando
que tinha já laterais, já tinha zagueiro, já não precisava de mim. Mas eu desempenhei bem, eu fui reconhecido por isso. E acabou que, quando eu comecei a trabalhar isso no time, comecei a desempenhar isso melhor, beleza? E eu quero falar, cara, um pouquinho das consequências de você ter julgamento, tá? Tem algumas coisas assim que é meio óbvio, né? Pô, você vai ficar preso à opinião dos outros e tal. Mas isso afeta não só o futebol, tá? Eu costumo dizer que a parte mental, a gente fala muito sobre futebol, mas não é só sobre futebol. O futebol, né, ele é um reflexo do que você é fora dele. Então, assim, não tem como você ser uma pessoa confiante dentro de campo se você não é confiante fora. Não tem como você conseguir superar o julgamento se dentro do campo, se fora do campo, não, você também liga muito para o julgamento, beleza? Então é uma coisa assim que influencia muito também fora na tua vida. Uma coisa também que fora de campo me influenciava muito é que eu tinha muito medo de expor minha opinião. Tá? Eu era aquela pessoa assim que eu me calava e eu concordava com o cara tava dando uma opinião e eu não conseguia contradizer. Tipo assim, pô, mano, eu penso diferente. E isso me travava muito, cara, me travava em diversos aspectos. E eu era aquela pessoa assim que eu era sem confiança. Era uma pessoa que não tinha opinião própria. Eu simplesmente concordava com tudo que os outros falavam e era isso aí. Eu tinha medo até de expor minha opinião, pra vocês terem ideia. E dentro do futebol, tá? Eu não conseguia jogar direito. Obviamente, né, como vocês viram eu falando. Eu ficava refém dos elogios dos outros, tá? E era basicamente assim, um elogio, o cara chegava assim pra mim, pô, mano, você joga muito bem, você me deixava grandão sem medo. Mas uma crítica, ela me deixava muito lá embaixo. Então, assim, a minha performance, baseada no que os outros falavam, até mesmo brincadeiras, cara, não era nem os caras começaram Vou ter que te cortar rapidinho aqui, porque o Zoom vai cair. Só avisar aqui, quem tá no YouTube vai fechar essa aula agora. Você pode estar acessando a metodologia para continuar aí. E quem tá aqui no Zoom, basta estar aí acessando o mesmo link para retornar, beleza? A gente vai cair em 1 minuto e daí a gente já volta. cara que não tem jeito, não consegue jogar tão bem, e com a cara de você é muito ruim, tá? E isso, né, essa dependência muito de elogios, de críticas, acabava que eu não conseguia desempenhar muito bem. A minha performance, ela se transformou em uma montanha-russa. Tinha medo muito do que as pessoas iam falar. E ia nisso, cara, uma montanha-russa. Um time jogava muito bem, chegava lá, desempenhava bem, era o que me elogiava, o Vasco me elogiava, tipo assim. E no outro dia eu era horrível, eu não conseguia desempenhar bem. A bola passava, eu ia dominar a bola passava por baixo do seu pé, essa é a grande sensação que você pode ter. Você tá sem confiança, a bola vem, a bola passa, você dá lá do pé, a bola passa por baixo do seu pé, e ali você já sabe que você já perdeu, cara, que você não vai conseguir desempenhar bem. E, cara, é complicado, tá? É complicado essa questão do julgamento, mas essa é das consequências, são algumas das consequências de você ter medo de julgamento. Esse medo de julgamento, quando ele vai te atrapalhar tanto no futebol, principalmente porque é uma coisa que performance, né, sua performance de campo vai depender muito da tua parte mental, e também vai te atrapalhar na tua vida, tá, cara? Não apenas se você quiser fazer outra coisa, né? Às vezes você não quer mais futebol, pra você não faz mais sentido, ou simplesmente não deu certo. Então é importante, tá? É importantíssimo que você consiga, tá? Que você consiga aprender com isso. Pode continuar uma paradinha? Tranquilo, pode dar sequência. Na sequência? Ok, bora. E aí, é o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui para vocês algumas reflexões, beleza? Algumas reflexões que me fizeram, tá? Conseguir superar isso. É óbvio, tá? Eu quero deixar já claro que é óbvio que a gente precisa também ter um processo, né? Não um pouquinho mais disso, não, mas é importante que a gente tenha um processo. E o que eu quero que você faça aqui agora nessas reflexões é que você escute bem isso daqui e você consiga refletir depois, tá? Escute o que eu estou falando, dá aquela notada e depois reflete sobre cada ponto que eu estou falando aqui. Porque essas reflexões, elas são bem poderosas, tá? Elas fazem a diferença muito grande a partir do momento que você começa a entender elas e dentro de campo, assim que você for entrar, você começa a pensar nisso. Vou falar aqui agora, tá? Fez diferença para mim, tenho certeza que vai abrir muito a mente de vocês. Então vamos começar aqui, tá? A primeira coisa, a primeira reflexão que eu acho muito boa daqui, isso aqui, depois que eu entendi isso aqui, cara, muita coisa assim, se for primeiro, é que as pessoas, elas não se encontram tanto com você. Aí o que isso quer dizer? É óbvio, né, que você é uma pessoa importante, mas você é uma pessoa importante, mais importante, principalmente para você mesmo e para os seus familiares, aquelas pessoas que estão do teu lado, que amam você. Mas, por exemplo, se você errar, chegou lá no jogo e o jogo passa, mano, as pessoas elas vão ficar lembrando disso 7 dias por semana, 24 horas.
as pessoas, elas provavelmente ali, elas vão xingar, elas talvez dar risada, se for time ou tiver na colocada. Então, em questão de minutos, e uso me dizer até mesmo segundos, as pessoas, elas vão se receber, elas vão se concentrar em outras coisas, as pessoas têm outras coisas para fazer, você vai sempre delas, ok? E aqui eu quero dar um exemplo, tá? Por exemplo, um exemplo drástico, por exemplo, você é um pênalti. Imagina aí, no final de um campeonato, disputa de pênalti, você vai para a cabeça. Se você acertar, seu time é campeão, maravilhoso. Se você errar, por acaso você estava fora, escorregar lá na hora do pênalti, e você erra, e você acaba, de consequência disso, você acaba sendo vice, você acaba perdendo. Isso é um cenário péssimo. Sinceramente, ninguém quer entrar dentro assim, né, para ser campeão. E quer ficar como vice, muito menos errar o pênalti, tá? Às vezes até você perde o jogo, mas pelo menos você fez o pênalti, né? Pelo menos esse pensamento totalmente. E aí, levando em conta essa reflexão que as pessoas elas vão esquecendo do dia. Depois de um dia, pode ter certeza que as pessoas vão lembrar disso. Principalmente seus colegas de equipe, né, que vão falar na época da derrota do time. Daqui uma semana, o pessoal vai lembrar. Daqui a um mês, já começa a ficar um pouco mais. Daqui a 3 meses, as pessoas pensam mais disso. E um bônus aqui, tá? Até estipulado no vídeo do episódio, é que o erro, esse erro aí que você cometeu, esse erro, cara, ele não vai ser algo. Aí você pensa, como assim eu erro pênalti? Minha equipe foi vice por conta desse pênalti que eu meti. Mas, cara, ao invés de você focar nisso, focar no errado, você erro, começar a pensar que você errou e que você vai conseguir, você tem que pensar no seguinte: você tem que tirar esse erro do aprendizado. Tem uma frase de grande que ela é mais ensinar que a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. É exatamente isso que acontece. Se você bater o pênalti acerto, por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando aí, massa, beleza, aproveita, levanta a taça, você campeão. Mas se você errar, você não tem que achar que você é o pior jogador. Você não tem que achar que você não é capaz. E os erros eles fazem parte, tem que ser a última coisa de geral, você não tem que apontar. Mas os erros eles fazem parte da sua caminhada. E o que você tem que fazer depois disso? Você tem que entender esse erro. A partir daí, você tem que ver quais pontos que você precisa melhorar para não errar mais dessa. Criar um plano de ação e realizar esse plano de ação. Tá? Porque isso que de fato vai fazer com que você manter errado não é tão ruim assim quanto você pensa. E agora eu vou para o próximo ponto, tá? Que é justamente, né, que todo mundo erra. Todo mundo erra, né? Eu deixei aqui uma imagem aqui, né, que talvez quem acompanha a Champions, né, tem que lembrar, se não me engano, foi a final de 2018. Foi Liverpool e Real Madrid. Esse aqui é o Carlos, né, o Carlos. E eu me lembro muito bem, cara, que o Carlos ele estava fazendo uma temporada incrível. O Sacana estava defendendo tudo e mais um pouco. O cara estava defendendo tudo. Mas, chegou no final da Champions, teve aquele jogo terrível dele. Ele não conseguiu. Ele, assim, o que ele tinha para errar naquele jogo? Na vida dele, ele errou naquele jogo. E acabou que isso pegou muito com ele. E o que eu quero dizer com isso é que todo mundo erra. Cara, esse cara, a galera, né, quem não tem futebol, acho que ele é ruim, acho que ele não se empenha bem. Mas, cara, esse mano tava jogando a Champions dele. Esse cara tava jogando Liverpool. Não era qualquer goleiro. E ele acabou errando. Outra coisa também que eu quero falar, cara, é que não só caras, mas, cara, jogador, um cara que tá jogando, sei lá, o estadual aqui no Brasil, baiano, Série C, o cara tá jogando. E também o cara que entrega pra Copa do Mundo agora, o time da Argentina agora, por exemplo. Messi, Di Maria, esses caras, todos eles, desde o cara do estadual ao cara que tá na Copa, todos eles, Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé, todo mundo erra. E a questão central é, se esses caras estão no profissional, mesmo nível mais baixo do profissional, mas eles estão no profissional, ou seja, na hierarquia eles estão acima da gente, né, que a gente está conseguindo profissional. Se esses caras erram, por que você não vai? E é óbvio, né, você pode dizer, que o Cristiano Ronaldo não tem o mesmo erro que o meu, que o Neymar e o Wesley são muito erro, é claro, isso é óbvio. Mas a questão que eu quero dizer é que esses caras daí, seja no treino, seja nos jogos, seja também às vezes no jogo, ele não passa errado, ele não vive errado, ele chuta errado. Tá com posicionamento errado, que acaba defendendo a equipe, tá principalmente defensivamente. Ou então ele toma uma decisão que até dá certo, mas poderia ter tomado uma decisão mais assertiva. Então, assim, galera, tudo é. Os grandes jogadores, Pelé, rei do futebol, qualquer pessoa que você pensar, não só futebolista, né? Não só uma pessoa que joga futebol, mas qualquer pessoa de qualquer outro esporte erra todos os dias. E a gente em si, a gente também erra todos os dias, tá? Como eu disse,
o erro ele é inerente ao ser humano. Não tem como, né, você ser humano e você não errar todos os dias você erra, tá? E faz parte da verdade, né? Ser humano tá muito nisso, em você errar e você conseguir se superar. Então, tem essa questão também de todo mundo erra, a todo mundo erra, Cristiano Ronaldo erra. Então não vai ser você que está treinando, que está querendo melhorar seu físico aqui com o Gabriel, que está querendo melhorar sua parte mental comigo, que você, não vai ser você que você não vai errar, né? Que você nunca vai errar, que você vai chegar no final e dar um erro de fácil. Não. Os erros vão acontecer e você tem que tirar bons saberes. Tá? Então, vamos aqui para o próximo ponto, tá? Inclusive aqui é um vídeo, você tá me esquecendo, tá? Isso aqui é um vídeo, do CR7. E isso aqui foi na Copa de 2018 da Portugal e Irã. E olha aí o que aconteceu com o CR7. O CR7 vai bater o pênalti. Todo mundo acha que o cara vai acertar o Cristiano Ronaldo para bater o pênalti. O que acontece com o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo o goleiro defende e ele acaba não fazendo gol, tá? Então, cara, todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. Até os melhores erram, tá? Como o próprio Cristiano Ronaldo errou aí nesse pênalti na Copa de 2018. Isso daqui não é exatamente uma reflexão, mas isso aqui é mais uma recomendação para você, beleza? Jogue para sua equipe. Quando a gente dedica algo para outras pessoas, quando a gente esquece um pouco da gente, esquece um pouco, nesse caso, da sua performance e foca na equipe, você, cara, tem mais ganhos. Quando você dedica as coisas para outra pessoa, você não está ligando para o julgamento dele, tá? E a gente tira o peso porque qual a mentalidade que você tem que entrar em campo? Por exemplo, eu vou lateral. Eu vou entrar em campo, ao invés de ficar pensando que eu vou dar carrinho, que eu vou driblar todo mundo, que eu vou dar cruzamento, que eu vou dar chapéu, que eu vou dar bike. Não, mano, o pensamento tem que ser diferente. Você tem que pensar, porque você tem que chegar lá e qual seria o raciocínio quando você for iniciar o jogo, Não, eu vou fazer minha função, eu vou marcar o ponta, eu vou chegar duro, eu vou apoiar minha equipe na faixa defensiva também. Porque, cara, no final das contas, é uma coisa que é interessante a gente parar de pensar. Às vezes a gente joga muito bem, mas nossa equipe perde. E às vezes a gente joga médio para pouco ruim e nossa equipe ganha. Então é importante a gente parar para refletir que os ganhos, tá? Os ganhos, eles são produtivos. Não adianta, mano, você, sabe, ser Mbappé e seu time não ganhar. Seu time, sei lá, seu time da base e você Mbappé, não adianta. Então, assim, entra lá para ajudar a equipe. Tá? Esquece um pouquinho, joga um pouquinho o teu ego de lado e foca mais na equipe. Foca mais na tua equipe ganhar e, consequentemente, você fazendo isso, você vai se livrar um pouco do julgamento, porque você vai estar dedicando algo, você vai estar dedicando ali seu suor, dedicando todo o seu treino a ajudar a tua equipe. Então, consequentemente, o meio de julgamento, ele acaba, sabe, saindo da tua cabeça, você acaba perdendo essa pressa de querer a aprovação dos outros, na verdade, você quer ajudar os outros, né, quer ajudar seu companheiro de equipe. E isso, consequentemente, também faz com que você aumente sua performance. Isso, consequentemente, também faz com que, se você se focar em fazer sua função de campo, você vai jogar bem. Se um lateral chegar em campo, ele conseguir marcar bem, ele conseguir apoiar bem a equipe dele, trocar passes, sabe? Chegar lá confiante também para ajudar a equipe dele, ele vai conseguir, tá? Desempenhar bem, tá? Então, esse é o terceiro ponto, tá? Jogue pra tua equipe. Gabriel, mano, se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Não, show. Tá muito fera o conteúdo. E só uma coisa que eu queria falar é com relação aí justamente a esse caso que você falou do pênalti e tal, e do julgamento. E claro que eu vivi bastante isso também. Eu acho que o momento que eu me libertei aí de pensar ali muito nas críticas e tal, foi em 2021, depois que eu fui jogar fora ali, tava alojando ali. Então acabou que eu fui para aquele ambiente e comecei a não importar tanto mais, né? Então o ambiente também é muito importante, né? E outra coisa também é justamente sobre o pênalti. Ano passado teve um pênalti e eu tava jogando o campeonato ali, sub-17. Eu acertei o pênalti, o próximo errou, do meu time. Mas assim, aquele momento era um momento que já era um dos últimos pênaltis, se não o último, né? E eu tive que assumir ali a responsabilidade, mas eu pensei exatamente isso. Se eu errar, pronto. Agora, se eu acertar, eu vou ter ali marcado, entende? Então, às vezes, você tem que focar muito mais no acerto do que no erro, né? Exatamente, mano. Esse é um ponto importante também. Vou até falar um pouquinho disso agora, tá? Que é apenas o erro. Da gente focar sempre no acerto, cara. E entender, como eu disse, que o erro ele faz parte da tua caminhada. Então, pô, mano, legal esse depoimento.
É isso, cara. Você tá lá ou pra acertar errado. Tem jeito. Ou você vai marcar, ou você vai desempenhar bem, ou você vai jogar bem. Aham, tranquilo. Beleza, vamos que vamos. Voltando àquele exemplo do pênalti, tá, galera? O que eu quero falar? O que eu quero falar mais sobre aquele exemplo daquele pênalti? Daquele pênalti que é ruim, que a gente acaba errando às vezes. É que é o seguinte, cara. Se por acaso você errar o pênalti, né, vamos botar aquele exemplo de novo. Se você errar o pênalti, mano, você não vai perder sua saúde. Seu pai não vai te botar pra fora de casa. Você não vai perder dinheiro. Seu parente não vai passar mal. Seu braço não vai cair. Mano, nada disso vai acontecer. Você só vai estar apenas. Você só vai ter apenas errado. E no final das contas, galera, é isso. Tá? Você só vai errar. Não deixe o erro maior do que ele é. O erro, quando você erra, não significa que você é um jogador ruim. Não significa que você tem uma capacidade abaixo, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não é escolhido por Deus. Não, cara, isso não faz o menor sentido. Porque se toda vez, mano, que alguém fracassasse, ele não fosse capaz daquilo ali, ninguém não quer conseguir fazer nada. Todo fracasso, eu costumo dizer que o fracasso, né, cada fracasso é um degrauzinho na escada do sucesso. Você precisa errar. Isso vai fazer parte do seu amadurecimento como jogador, do seu amadurecimento também como pessoa. Tá? A gente, como eu disse, não está falando só de futebol, a gente está falando geral. Então, cara, é apenas um erro. Tá? Voltando àquela frase de Gandhi. Na vida, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. E nesse caso que você errou, o que você vai fazer? E lembra o que eu falei. Veja seus erros, né? Reflita sobre o que aconteceu na partida. Pô, mano, não tô legal, não tô bem, errei, tive uma partida muito ruim. Tudo bem, mano. Mas o que, é que você vai fazer? Você vai dar um tempinho pra você, tá? Vai assistir Netflix, vai sair com seus amigos, mas depois você vai voltar nessa partida, né? Refletir um pouco sobre ela, anotar ponto a ponto, mano, pô, tô errando no passe, tô mal fisicamente, tô sem confiança, e depois disso você vai criar um plano de ação pra você conseguir lidar com isso. É dessa forma que você consegue melhorar. É dessa forma que você consegue chegar mais próximo de chegar ao seu objetivo, né? Que é chegar na base, se destacar, chegar no profissional, é dessa forma. Porque se você desiste, se você tem um erro, tem uma partida ruim, e bota na tua cabeça que você é ruim, que você não é capaz, você não vai conseguir. Vai ser o fim da linha aí pra você. Tá? Então, assim, o futebol já é cheio de incertezas. E quando tu faz uma parada dessa, você tem que estar errando o seu sonho. Você tá simplesmente botando na sua cabeça que você não é capaz, e no final das contas, essas limitações, as maiores limitações da maioria das vezes, estão na tua cabeça. São coisas que você cria. Às vezes tu é capaz de conseguir, às vezes você é capaz de conseguir, às vezes você realmente vai conseguir se você treinar, se você se esforçar mais um pouco. Mas você fica com isso na cabeça que eu não sou capaz porque eu tive um jogo ruim. Imagina, mano, pra chegar no profissional, pra chegar na seleção brasileira, quantos jogos ruins aqueles caras tiveram. Quantos erros, quantos choros, quantos momentos dolorosos eles passaram. Inclusive, um exemplo, né, próximo, né, que todo mundo viu, foi a seleção brasileira. A seleção brasileira perdeu mais uma vez, mais uma Copa, né? Acabou infelizmente acontecendo para a Croácia, foi eliminada, né? Acabou não conseguindo continuar no campeonato. Mas isso daí, cara, vai servir, né? Agora não vai ser Tite, mas vai servir para o próximo treinador entender o que foi que errou e treinar e melhorar. Os atletas também, aqueles que vão continuar nesse ciclo da próxima Copa também, vão pegar mais experiência, vão entender mais ainda o que ocorreu para eles melhorarem. Então, é muito importante, tá, essa questão aí de você conseguir interpretar o erro da forma correta. Isso faz uma diferença muito e muito grande. Tá? Faz uma diferença muito grande mesmo. Peraí, vou pegar um negócio aqui. O Luiz comentou aqui, ó, no Zoom aqui. Ano passado eu também jogava pensando no julgamento. Se alguém me elogiava, eu ficava bem. Se alguém criticasse, eu ficava para baixo. Esse ano já entendi que eu não tenho que jogar para os outros, e sim para o time. Exatamente. Aquela parada que a gente falou, né, o tópico anterior, que isso faz total diferença. Porque quando a gente entra pra gente jogar com a nossa equipe, faz muita diferença, cara. A gente tá ali não para aumentar o nosso ego, não para simplesmente chegar lá e eu jogar bem. Eu tô ali para ajudar a minha equipe. Como eu disse, os ganhos, eles são coletivos, tá? E você ter essas reflexões e levar isso para você vai fazer uma diferença muito grande na sua performance, beleza? E vamos aqui para um dos últimos aqui, tá? Esse aqui eu acabei até falando, nem passou o slide, tá? Galera, é o seguinte. Isso aqui é uma coisa assim, que não está escrito em nenhum lugar, tá? Isso aqui não foi uma coisa assim que alguém falou para mim. Isso aqui foi uma coisa que eu cheguei à conclusão. Beleza? A gente precisa agradar apenas você. E no final das contas, galera, ser Deus, tá?
eu acredito assim, que cada ser humano que veio aqui pra Terra, eu acredito que ele tem um propósito, tá? Eu não sei qual é o teu propósito, e sinceramente eu acredito que tem muitas pessoas que passam por aqui, terminam sua passagem por aqui, e eles não concluem seu propósito. Às vezes, não sei que motivo, mas acabam não concluindo seu propósito. Mas eu acredito, nisso, eu acredito que você não tá aqui por acaso, tá? E você não tá aqui por acaso, e no final das contas, tá? Eu acredito que o simples fato de você estar aqui prova que Deus já te aprovou. Ele é o único ser que a gente precisa de aprovação. Ele é o único ser que a gente precisa se preocupar com isso. E o simples fato de você estar aqui, mano, de você ter saúde, de você ter um teto sobre sua cabeça, de você ter comida sobre sua mesa, de você estar sonhando com futebol, porque talvez você não se torne jogador de futebol. Você tenha aqui vindo essa aula e você acabe não chegando lá. Mas Deus tem um propósito na tua vida que o futebol talvez faça parte dele. Talvez você tenha algo a aprender com o futebol. Ou talvez, de fato, você consiga a carreira nisso, né? Você se torne jogador, ou talvez não exatamente jogador, mas faça parte de outra área também que está relacionada ao futebol. Então, cara, você tem um propósito aqui, o futebol faz parte disso. E aí, mano, vem a questão central, a pergunta central. Se Deus, ele já te aprovou, se ele não quisesse você mais aqui, você não estaria, tá? Então, se Deus, ele já te aprovou, quem são seus treinadores? Quem são seus companheiros de equipe? Quem são seus amigos? Quem são qualquer pessoa que você pensar, até às vezes seu pai e sua mãe que duvidam de você pra te julgar, velho. Se Deus ele já te aprovou, esquece o resto, tá? E depois que eu coloquei isso na minha cabeça, mano, às vezes, óbvio, né, que vem aquele medinho de julgamento, às vezes a gente fica nervoso, mas eu botei isso na minha cabeça, mano, Deus sabe o que é pra mim, Deus sabe o meu propósito, o que tiver de sincerado. E, cara, ele sabe de mim, ele já me aprovou. Então, sabe, desculpa o palavreado, mas foda-se quem tá lá do outro lado. Aqueles caras que estão rindo de mim, aqueles caras que desacreditam, que fazem piadinha, Deus já sabe de tudo, Deus já me aprovou. E isso é uma coisa assim, que faz muita diferença. Eu acredito que todas essas reflexões são muito poderosas, tá? Mas essa questão de você entender isso aqui, que a gente só precisa agradar um, tá? Isso faz uma diferença muito grande, brutal. E eu recomendo que toda vez que você for entrar em campo, principalmente toda vez que você sentir esse medinho de julgamento, aquela parada tipo assim, mano, se eu errar, o que as pessoas vão falar de mim, mano? Se eu errar, velho, minha equipe vai encher meu saco, o treinador vai falar e eu vou ser reprovado, eu não consegui. Pensa nisso, cara. Deus já te preocupa, independentemente das circunstâncias, independentemente do que aconteça amanhã no futebol ou não. Deus já te preocupa, tá? Então eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente leva pra nossa vida, cara. Isso aqui é uma coisa que faz total diferença mesmo, beleza? E aqui, cara, só pra finalizar, tá? Só pra finalizar a aula, que eu acho isso aqui bem bacana, isso aqui é uma coisa que faz total diferença, é que tudo é um processo, tá? Eu sei que essa aula é bacana, eu sei que provavelmente isso aqui deve ter te dado vários insights, muita coisa bacana, mas tudo é um processo, tá? Inclusive, eu coloquei essa estrada de fundo justamente porque é isso, cara. É uma estrada, é um caminho, é uma jornada que você vai ter que cumprir, não apenas para superar o julgamento, né? Mas para você, como um todo, você conseguir ter uma mentalidade forte, uma mentalidade ativa, tá? Então, cara, vai no processo. Você vai começar a superar o julgamento, mas você ainda não superou ele, e vai pouco a pouco, tá? A minha recomendação é você começar a se expor a esse tipo de situação. Porque o medo, uma das maneiras da gente vencer o medo, né, além de entender a raiz dele, como a gente fez aqui agora, né, a raiz desse medo de errar, desse desespero todo de campo, que possa ser isso no seu caso, possa ser esse medo de julgamento, tá? Você precisa entender que a melhor maneira também de você lidar com o medo é você bater de frente com ele. Então, a partir de agora, mano, quando tiver um jogo, assume a responsabilidade. Entra mesmo, vai lá pra jogar. Às vezes também você tem uma oportunidade, sei lá, às vezes de estar ali numa pelada com seus amigos, mas você não quer entrar, você fica com medo e tal. Mano, vai, exponha isso, porque mesmo que você perca novamente pra tua cabeça, tá? Isso vai servir de experiência. Isso vai te fortalecendo aos poucos, e foi assim comigo, tá? Eu entendi isso daqui, eu fiz essas reflexões, eu estudei, eu li livros, e também eu passei por momentos dolorosos. Eu passei, né, como eu disse ali no início, eu passei também por muitos momentos complicados, né? O que mais me beneficiei aí na escolinha, porque era foda, mano. Todo dia eu ficava chorando, todo dia eu tinha esses problemas. E o que acontece, cara, é que eu fico fortalecendo com o tempo, tá? Então é importante, sim, você entender a raiz, como eu disse, mas bata de frente com isso, porque isso faz uma diferença muito grande, tá? Faz uma diferença, assim, gigante, esse negócio de você ter a capacidade de chegar lá e se arriscar. Então, bom, pessoal, foi basicamente isso, tá? Uma aula bem bacana. Inclusive, pedir desculpas mais uma vez ao próprio Gabriel e a vocês também, porque teve alguns problemas técnicos no início, tá? Mas eu espero que isso aqui, cara, seja uma coisa assim que
faça sentido para vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado como me ajudou, tá? E eu convido vocês também a dar uma passadinha lá no meu Instagram, @torne-se.jogador, que eu tenho certeza que eu posso ajudar bastante vocês também em outros aspectos. Beleza, Gabriel? Vamos lá, por exemplo. É isso. Você quer falar um pouquinho sobre o seu evento também, só para fechar aí? Tranquilo então, mano. Galera, é o seguinte, né? Os dias 3, 4 e 5, tá, de fevereiro, vai começar agora sexta-feira, às 20 horas lá no YouTube, tá? Eu vou estar fazendo um evento que se chama Desafio Mentalidade de Outro Nível. E a gente vai falar disso aqui, tá? E outras coisas também, tá? O medo de errar, a falta de confiança, alguns erros que você comete também na hora de você se preparar mentalmente. Então, assim, vai ser um evento muito bacana, tá? Vai estar lá, pra você se inscrever no evento, tá? Vai lá no meu Instagram, que eu disse, @jogador. Depois o Gabriel pode até mandar aí no chat pra galera aí, para seguir. Vai lá, clica no link da bio, você vai entrar no WhatsApp, você já vai estar inscrito, beleza? Então, vai ser bem bacana. Eu espero que vocês possam comparecer lá, porque vai ser uma coisa muito bacana e vai ajudar demais vocês também. Show. Não, a aula foi sensacional. Queria pedir para que todo mundo aqui, tanto quem tá ao vivo, quanto quem também vai estar lá dentro da plataforma, tá postando o print dessa aula, né? Posta lá, marca a gente, pode marcar eu, marca o Torne-se Jogador, porque foi uma aula muito fera. E queria dar uma complementada falando algumas coisas mais pessoais minhas também, que é exatamente isso, cara. É um processo, né? E você tem que entender que você não tem nada a perder. Então, assim, não adianta você ficar preocupado, né? E muitas vezes preocupado ali com, ai, mas o que vai pensar, o que vai acontecer, ou mesmo quando você tá dentro do campo, né? E aí tem alguém ali fora te zoando e tal, e muitas vezes acontecendo esse tipo de situação. Por quê, pessoal? Porque você vai passar por aquilo ali em poucos minutos. Por exemplo, a gente tá aqui. Pô, querendo ou não, a gente tá expondo aqui na internet, tá vindo aqui, tá? Querendo ou não, a gente tem que sair justamente dessa. Se a gente tivesse aqui se importando com o julgamento, a gente não estaria aqui, né? Então, daí você já pega, você já pensa. Só que isso daqui tá sendo uma construção, dia após dia, de algo que você vai construir lá pra frente. Por mais que, às vezes vai realmente dar certo, isso aqui vai ser o futuro. Talvez. Talvez não. Talvez a gente vai até não fazer mais ou não vai dar continuidade a um determinado projeto, porém tudo aqui foi um aprendizado. Por exemplo, hoje a gente aprendeu um pouco aí, tivemos que fazer umas gambiarra aqui para conseguir a aula rodar certinha. Por exemplo, aqui, pessoal, o celular aqui tá em cima de um copo aqui. Então é assim, você vai aprendendo e pouco a pouco você vai conseguindo vencer. Então, se você ficar preso à opinião ou qualquer outra situação nesse sentido, você acaba nunca saindo da sua zona de conforto e nunca vai chegar em lugar nenhum. Exatamente, mano. E para completar você também, né, sobre essa parada de estar aqui, como a gente está aqui se expondo, né, você lá no meu combinado e eu também lá na Torre do Jogador, cara, é isso, né? E uma coisa que eu acho muito engraçada é que no início as pessoas riem, né? Quando você está na fase de construção, quando você está pequeno, né, no nosso caso do Instagram, quando o caso de quem está buscando futebol, né, que é o que a gente está falando nessa aula, que você não está desempenhando bem, você está num projeto ainda, você está buscando, e a galera dá risada mesmo. A galera vai falar que você é ruim, que você não conseguir. Às vezes não fala na sua cara, né? Como muitas vezes acontece. Às vezes fala pelas costas, às vezes dá uma risadinha. E você sente aquela falsidade, você sente que de fato as pessoas não estão ali torcendo por você. Estão ali, dá aquela conversada, aquela resenhada, mas sabe que não está torcendo por você. Tá dando risada do seu sonho, tá achando que você é boa. Mas a questão é que quando chega lá na frente, quando você chega lá e alcança uma alta performance, você chega na base, aí as pessoas começam a te reconhecer. As pessoas acham, pô, realmente aquele moleque conseguiu. Aí te elogia, aí fala um pé de coisa. E as pessoas, elas são assim. Elas não gostam, né, de viver a vida delas, elas gostam de dar pitaco na vida dos outros. E no final das contas, as pessoas, elas querem te ver sempre bem, mas nunca melhor do que elas. Sim. Então, assim, se você tá buscando melhorar no futebol, né, a pessoa tá ali te zoando, tá falando mal, deixa ela falar buscando junto. Você tá ali construindo uma coisa que você acredita. E no final das contas, né, como eu disse, você já tem a aprovação de Deus, e você precisa acreditar em você mesmo. Quando ele já te aprovou, você acredita em você mesmo, você não precisa de mais nada. Você não precisa de pai, de amigo, de ninguém para você conseguir vencer. Tá? Você precisa continuar na caminhada, não ter momentos dolorosos, como, por exemplo, esse momento aí de julgamentos, mas você precisa prosseguir, porque é isso que vai fazer a diferença.
É isso que vai fazer total diferença. É isso. E os seus resultados, né, vão falar por você. E aí é um momento em que a chave vira ali e aí não interessa mais, né, quem zoou ali, quem falou alguma coisa. Então isso é muito real. Hã? Depois que Não, depois vira puxa-saco e tal, então tem tudo isso também. E isso é real para todas as áreas, né? O mais legal dessa aula é isso. Isso não funciona só, eu sou jogador. Tá, mas isso funciona também para qualquer área, né? Pô, até, por exemplo, um treinador. Se o cara ali é treinador de um projeto, da Várzea ali, tá ali, e de repente ele vai para um time grande, você pode ter certeza que o nível de valor e as pessoas se aproximando dele vão aumentar muito, né? Então tem tudo isso acontecendo também. Então, pessoal, foi muito fera a aula. Eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Aqui embaixo, você vai mandar o slide para mim soltar aqui na plataforma? Manda, só que a conexão manda, problema nenhum. Beleza. Então aqui embaixo a gente vai estar anexando aqui o slide para quem tá dentro da plataforma paga, né? E faça esse convite também, se você ainda não garantiu aí esse acesso, tá bom, pessoal? Por quê? Lá dentro você vai ter várias outras aulas como essa, com o Torne-se Jogador, vai ter também com o Atleta Preparado, tem com o Gustavo, o Paulo, tem uma série de pessoas, tem as aulas comigo também, com conteúdo mais específico da minha área, então assim por diante. Então lá dentro você vai ter tudo isso, e o mais legal, cara, é que eu já fiz com um preço que não tem desculpa, porque R$ 9,90, cara, se você for no sinaleiro e ficar 1 hora, cara, você já vai conseguir. Então não tem desculpa. Você pedir pro seu pai, eu tenho certeza que ele vai dar também. R$ 9,90 é um valor ali simbólico, né? Podemos dizer assim, porque não tem desculpa, cara. R$ 9,90 de qualquer maneira você dá um jeito de conseguir. Eu não acredito que alguém não tenha capacidade de conquistar R$ 9,90, porque se a pessoa não tem a capacidade de conquistar R$ 9,90 para investir no sonho, para poder aprender, para poder ter insights como você vai ter nessa aula e outras. Então, isso é muito importante, tá bom? Que você consiga e conquiste. E o mais legal, lá dentro a gente também vai ter algumas aulas sobre branding, a gente vai ter algumas aulas ensinando como que você pode, através aí da sua imagem, você construir um Instagram de alto rendimento, como a gente teve, já tem uma aula lá dentro com o Junior Pro, onde ele ensina ali que você, a partir daquilo ali, vai poder ir atrás de patrocínios. Se você não tiver patrocínio, você pode rodar um produto como afiliado. Se você não conseguir rodar como afiliado, você pode prestar serviço para alguém hoje no digital. Então não tem mais desculpa, cara. Eu moro no alojamento. Pô, você pode pegar aí e editar hoje um vídeo no CapCut, às vezes uma pessoa mais antiga que não sabe mexer, você vende esse serviço e pronto. Ou então um design ou um flyer até para seus amigos aí, companheiros aí que estão no alojamento com você. Então, assim, cara, as possibilidades são enormes, por isso que a gente quer agregar esse conteúdo lá dentro, para que você tenha esse insight, comece a sair da inércia e consiga aí ganhar um dinheirinho, consiga fazer uma coisa ali, uma coisa aqui. E você vai crescendo dentro de campo, claro que esse é o nosso objetivo, né? Mas também que você consiga crescer e expandir sua mente, porque mais importante do que só também desempenhar bem dentro de campo é ter uma mentalidade de negócio, é ter uma mentalidade onde você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Então é isso. Tamo junto, galera. Tamo junto demais. Espero que a gente possa fazer outras aulas aqui. Tamo junto, Gabriel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui ensinando. Tamo junto, eu que agradeço. Então, tamo junto demais, cara. Valeu, galera. Espero que essa aula tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar também lá no direct, tá? Que eu tô lá pra ajudar também. Tamo junto. Então é isso, galera. Valeu. Vou ficar por aqui nessa aula /live aí também para quem tá vendo ao vivo. Beleza? Tamo junto e já cai para dentro da metodologia e vai ter muito mais coisa ainda. Isso é só o começo. Pra cima. Pra cima. Tamo junto. Valeu.